Fala galera, investidor Canadian na área. A gente vai estar fazendo hoje aqui uma nova série no canal de análise de empresas, como vocês pediram no Instagram. E hoje a gente vai estar analisando a Apple, é uma empresa muito conhecida por todos aí. Então acho que vai ficar um pouco mais fácil o entendimento para que a gente consiga fazer essa análise correta aqui da empresa, tá bom? Espero que seja um vídeo que esclareça um pouco como analisar as empresas. Vou trazer mais aqui no canal para que vocês entendam um pouco mais o jeito que eu olho para as empresas, como eu analiso elas, uma perspectiva que eu tenho de visão para as empresas, ok? Então bora pro vídeo. Então, como eu já falei na introdução, a gente vai estar aqui falando sobre a Apple hoje. Eu estou gravando aqui a tela do meu computador e eu vou acompanhar com vocês aqui toda a descrição dos financial statements, né, dos releases que as empresas dão para o mercado. Toda empresa de capital aberto ela tem que fazer, ela tem que divulgar seu operacional, ela tem que divulgar todas as informações, tá bom? Então a gente tem tudo aqui no Investor Relations, ou no RI, né, em português. A gente tem todas as informações aqui, eles têm que divulgar absolutamente tudo, beleza? Então vamos lá, aqui a gente já tem o site da Apple aqui de News and Results, Investor Updates, e aí você desce um pouquinho aqui, e aí você já puxa aqui Financial Statement, beleza? Que eu já tinha puxado aqui antes. Então aqui vem o consolidado, né? O statement consolidado das operações. E eles colocam aqui, ó, não foi auditado ainda, tá bom? Então prestem atenção nisso, ele não foi auditado, tá? Logo de começo aqui eles fazem uma comparação dos 3 meses que terminam o ano. Então eles fizeram uma comparação de 2020 com 2019. E aí vocês viram que não tem muita mudança, né? 51 bi, 50 bi, quer dizer que está em bilhões ou de... está em milhões. Então 50 milhões em produtos, 14 milhões em serviços, totalizando um net sales de quase 65 milhões ali, né? Quase 65 bilhões, na verdade. Então a gente tem aqui de produtos 35, comparando com 35 e 38. Serviços a gente tem aqui 4,8 contra 4,4, um leve aumento ali. Mas no total ali também tem uma margem bruta de pouco mais de 300 de diferença, tá bom? Aqui na operação, né? Nos gastos operacionais a gente tem de pesquisa e desenvolvimento, né, um pouco mais em relação ao ano passado, né? Atingindo aqui quase 5. A gente tem vendas, coisas gerais e administrativo, um pouco mais que o ano passado também. Ou seja, aumentou aqui quase em 1,3, né, mais ou menos aqui de gastos, tá, que a empresa teve que aumentar. Nada muito relativo. E a gente teve aqui um lucro na operação menor do que o ano passado, né, um pouco menor aí, diminuiu em quase 1 bi. E é basicamente isso. A gente teve aqui também os recebimentos de provisões, né, de impostos que eles são devidos, as provisões, né, aqui de 2,2, 14,9, e aí teve um total de lucro de receita, né, de 12,6 contra 13,6 do ano passado, tá? Então assim, você começa a reparar que a empresa ela meio que estagnou aqui um pouquinho, né, comparando os 2 anos. Ela teve uma retração aqui nos produtos, né, e ela também teve um aumento leve aqui nos serviços. Em contrapartida, nos produtos aqui também uma leve caída, né, no serviço uma leve subida, mas coisa minúscula. Então a empresa ela meio que está, questão de ano passado com esse ano, ela meio que andou de lado ali, vamos dizer assim, né, aquela andada caranguejo, e também não aumentou suas despesas nem nada do tipo, né, algo muito pouco. E no seu operacional também teve uma leve caída, e eles colocam aqui, né, o EPS, né, que a gente chama de Earnings Per Share, ou em português, lucro por ação, né, o LPA. Aqui fazendo um comparativo dos 2 anos, né, esse ano teve um 0,74 e o ano passado teve 0,76. Teve uma leve caída aí, como eu disse, né, o operacional ele deu uma caidinha leve, que obviamente você tem que levar em consideração os 2 anos, né, 2019 a gente estava ali numa crescente legal, e esse ano de 2020, né, o ano passado, a gente teve ali, né, a pandemia do coronavírus, a gente teve toda a pandemia que, né, sofreu no mundo todo, e mesmo assim a empresa conseguiu aqui, né, ter uma leve caída, né, muito pouco de vendas, ou seja,
manteve o que foi o ano de 2019, que já estava vindo numa crescente. Então, assim, levando em consideração só os números, talvez você fale, pô, a empresa está parada. Mas você levando em consideração todo o sistema, tudo que aconteceu no ano passado, você meio que dá uma relevadinha, né? Então, eu considero isso aqui como ok, né? Como decente, tendo em vista que a maioria dos seus países, a maioria da população dos seus países, elas não estavam com o seu financeiro em dia, não estavam comprando muitos supérfluos. E, além de tudo, esse último lançamento do iPhone bateu o recorde de pré-vendas, né, da história de todos os iPhones. Eu acho que foi 2 ou 3 vezes mais do que o iPhone anterior. Então, assim, se não fosse a pandemia, se não fosse essa situação, talvez teria quebrado todos os recordes aí e isso aqui não estaria andando de lado, né? Paramos o vídeo aqui rapidinho que eu tive que receber uma visita ali, mas já voltando aqui. Então, né, andamos um pouquinho de lado. Se não fosse a pandemia, se não fosse o que aconteceu no mundo, a gente não teria, muito provavelmente, a Apple teria tido um resultado um pouquinho melhor. Então, tomando essas duas, analisando o contexto inteiro, eu acho que eles performaram ok aqui, né, na pandemia. Eu acho que numa pandemia o importante não é você performar bem, é você conseguir sobreviver ali. E obviamente a Apple tem muito caixa, tem muita grana para se manter viva durante essa pandemia ali, beleza? Então, os shares que foram usados para computar os earnings per share, então foram aqui, né? A Apple tem toda essa quantidade de shares de stocks no mercado, tá bom? E aí dividindo isso aqui pelos earnings, deu esse valor aqui, beleza? E aí esse aqui provavelmente foi essa diferença de quantidade de estoques que estavam disponíveis. Muito provavelmente a Apple fez uma recompra, né, e manteve em tesouraria. Então é por isso que você está vendo aqui um pouquinho menor, tá bom? Depois eu posso explicar um pouquinho sobre por que as empresas fazem recompra de ações, tá bom? Nos Estados Unidos é muito comum fazer isso aí. Então a gente tem aqui, né, a quantidade de vendas por região do mundo, né? As Américas aqui batendo o topo, né? Muito liderado pelo Brasil, obviamente, né? Estados Unidos, Canadá e tudo mais. A gente tem Europa aqui em segundo lugar, a grande China, Japão e o resto da Ásia. Ou seja, a China em si consegue basicamente dobrar todo o lucro que o resto da Ásia inteira como um todo tem. Então mostra aí muito o poderio econômico de um país, né? Aqui a gente tem a Europa, que são ali vários países, né? Conseguiram ali um pouco menos que o dobro do que a China conseguiu conquistar, ou seja, um mercado enorme. E ano passado, inclusive, foi 11 bilhões, né? 11 contra 14, ou seja, teve um leve aumento aqui na Europa, muito pelo poder econômico, creio eu, e aqui na China teve um impacto bem grande, né, relativamente. Nas Américas aqui também teve um crescimento muito leve. Então, num total, novamente, né, sobre as vendas, teve aqui um leve aumento, né, nada de muito grande, mas teve um leve aumento ali. E, obviamente, a maior venda por categoria, né, veio ali o iPhone, né, obviamente, mas também tendo aqui um decrescimento aqui de, né, 6 a 7, né, quase 8 na venda do iPhone. A gente teve aqui o Mac com 9, deu um crescimento legal aqui, ó, o Mac dele deu uma crescida legal aqui em quase 2 aí. O iPad também deu um crescimento legal, me surpreendeu o iPad inclusive. E a gente teve aqui os acessórios, homes e wearables. O que significa com wearables? Fala AirPod, Apple Watch e coisas e afins, tá bom? Então teve uma crescida aqui, tá? Bem legal, inclusive, também. E a Apple, ela tá nesse projeto, ela tá querendo dar uma diversificada, tá bom? Ela sempre dependeu muito, como vocês podem ver aqui. Esses números aqui do iPad, do iPhone e do wearables aqui, do home e acessórios, eles eram muito menores, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, era 6, 6, 8. Ou seja, aumentou aqui em 2 pontos, né? Então, e nos anos anteriores era ainda menor. Então a Apple está querendo se diversificar dentro dos seus próprios produtos e não apenas depender de um único produto, que é o iPhone. Porque se você depende de um único produto e ele não performa bem, ele não é o que o mercado espera, obviamente você vai ter uma redução muito grande no teu rendimento. Então você diversificando um pouco, você tendo mais recursos vindo do iPad, do Apple Watch, de serviços de streaming, que a Apple também entrou aqui, que aí entra aqui nos serviços aqui, ó, vocês podem ver, 14 contra
contra 12, aumentou em 2 aí, né? Então, a Apple está querendo diversificar um pouquinho mais o seu próprio portfólio para que ela não dependa apenas de um único produto, e cada vez mais a Apple consegue se reinventar com a qualidade de integração dos seus produtos, que é um iPad, um iMac, um AirPod, um Apple Watch. Todos eles conversam muito bem, todos eles têm uma sintonia muito boa. E também a Apple TV, eu tenho a Apple TV lá em casa, é muito boa, tem vários produtos, né? Produtos bem competitivos, bem interessantes, por preços bem acessíveis também. Então mostra muito onde a Apple está querendo chegar. E aqui a gente chega na parte de assets, né? Que é os ativos. Então a gente tem aqui né, grana, ou equivalente a dinheiro. A gente tem uma comparação ali do ano passado com esse ano, ou seja, ela perdeu 10 bi ali, né? É bastante dinheiro, ou seja, muito por causa da pandemia, imagino eu, né? Aqui, ó, accounts receivable, que são aqui dinheiros a receber, né? Diminuiu bastante. Inventório, mesma coisa. Aí a gente tem aqui propriedades, equipamentos, etc. Mesma coisa ali, tudo manteve, tudo bem legal. Comparando com o ano passado, uma leve caída. Nada de muito a se falar aqui. Né? Accounts payable, que é o que ele vai pagar no futuro, também deu uma caída aqui, né? Então, se esse aqui seria os débitos para o futuro, né? Você não pegou empréstimo, alguma coisa do tipo, que são pagos lá para frente. E aí outros liabilities também deu uma aumentada legal aqui, ó, em 5 pontos aqui, né? Bem relativamente interessante, mas no geral se manteve, né? Deu uma leve caída por causa dos outros, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar aqui no cash flow, tá? A gente vai entrar aqui realmente em toda a parte de recebimento da empresa. A gente tem aqui um net income de 57. Bom, aqui em geral, aqui a gente já pode ver aqui, né, os últimos 12 meses, tá? Aquele ali foi um comparativo dos últimos 3 meses. Então aqui no geral, aqui comparando dos últimos 12 meses de 2019 e 12 meses de 2020, a gente vê que teve aqui, né, o dinheiro ou equivalente a dinheiro no início dos seus balanços, tá? De 50 contra 25. Então a gente vai lá aqui, vocês podem ver, a Apple fez aqui 57 bi contra 55, 11 contra 12, né, de depreciação e amortização, ou seja, teve menos depreciação. A gente teve aqui algum tax benefit aqui também, que também não é muito relevante. Aí ela tem mais a receber do que comparando com o ano passado, tá? O inventório continua o mesmo negativo ali, quando tá esse parênteses ele é o negativo, tá bom? Então, non-trade receivable também deu uma diminuída. O accounts payable, que é para pagar, ele está negativo, ou seja, ele tem mais a receber do que pagar. O lucro deferido agora aqui, 2.081 contra o negativo do ano passado, ou seja, tem que pagar, né, tá com um deferido maior do que o ano passado. Mas assim, todas as informações, algumas informações aqui, elas não são tão relevantes para a empresa, tá? Eu gosto muito de olhar aqui, ó, net income, né, que é quanto que a empresa fez, depreciação e amortização, tá? A gente olha aqui também accounts receivable, accounts payable, né, que é receber e pagar no futuro. Tem uns inventórios aqui também que é bem legal. Accounts payable, como eu já falei. Bom, aí você tem aqui alguns pagamentos, alguns processos que eles falam, elencam aqui certinho o que cada coisa é, né? Que são as seguridades, marketable securities, aí fala aqui que são propriedades, né? Plantas e equipamentos, business acquisition, né? Que são aquisições do negócio, do business, né? E aí ele vai descendo aqui, aí tem as atividades financeiras, né? Aqui, procedentes do issuance of common stock, que eles fazem a liberação do common stock no mercado, né? Então, como é que eles conseguiram captar dinheiro? Liberando o common stock para o mercado. A gente tem aqui o pagamento de dividendos ou equivalente a dividendos, né? Que é o juros sobre capital, também é considerado dividendos, mas ele é feito de uma forma diferente. Tá, os dividendos eles são, para quem não sabe, eles são parte do lucro da empresa, dado para os seus acionistas em forma de dividendo, em forma de dinheiro, e aí os dividendos eles são calculados baseado no lucro total dividido pela quantidade de ações que a gente tem, tá bom? E o juros sobre capital, ele é os dividendos, mas ele é considerado
antes de você fazer, antes de você pagar os impostos, tá? Então é uma forma da empresa que a empresa, pelo menos no Brasil, tem de fazer esse financeiro aí, essa contabilidade, tá bom? Ela entra no contábil como débito, tá? Como ela é deduzida do operacional, ela é deduzida do operacional, então ela paga menos juros ali, tá bom? Gerais, que aí também foram ali basicamente andando de lado. Um outro site que eu também gosto de ver muito é aqui o do Fundamentei, tá bom? Então a gente tem aqui os Assets Liabilities, né? Veio diminuindo aqui com o tempo, a Apple veio se diminuindo um pouco. A gente tem aqui um Revenue que veio crescendo aqui, aumentando bastante. A gente tem um EBITDA aqui que teve uma crescente legal nos últimos anos, mas andou meio que de lado aqui, como eu tinha falado antes. Né? Teve um resultado financeiro aqui que deu uma caída. A gente teve um revenue contra os descontos ali, ou seja, o valor total do lucro, o lucro que ela teve deu uma subida aqui, 57%. Aí teve uma margem de lucro de 21%, um return on equity de 88%. Aí você deve se perguntar por que teve 36% e deu uma subida legal aqui. Porque é o retorno, né? O revenue aqui, dividido, baseado no equity, que é esse aqui. Como o equity ele veio diminuindo, ela conseguiu fazer o mesmo dinheiro com menos equity, tá bom? Então é por isso que deu uma aumentada legal aqui. Olha o dinheiro em mãos, né? 90 bilhões aí, mas ela também deu uma aumentada nos seus débitos, controlados, mas está aqui, né, naquele padrãozinho. Fala galera, e o vídeo termina aqui. Se você curtiu, dá um like, se inscreva aqui no canal, por favor. Vou estar trazendo mais vídeos aí. Comenta aqui qual tipo de vídeo, qual tipo de conteúdo você quer que eu aborde aqui no canal. Também me siga lá no Telegram, no Instagram. Eu também mando algumas coisas no Twitter lá. Mas no mais é isso. Boa semana para todo mundo. Bons investimentos. Valeu!